Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia. Ex-pastora volta para a prisão. Juliana Salles foi detida em cidade de Minas Gerais. Ela fazia compras em uma loja. A mulher, suspeita de ser cúmplice do marido na morte dos 2 filhos, estava em liberdade há uma semana. Acidente entre carreta e ônibus na BR-101 em Viana. O coletivo transportava funcionários que se preparavam para começar mais um dia de trabalho. Os 2 veículos pegaram fogo, 4 pessoas ficaram feridas. E um incêndio destruiu a cozinha de uma tradicional hamburgueria do bairro Soteco, em Vila Velha. O prejuízo ultrapassa R$100 mil. O golpe do sofá. A loja vendeu vários estofados e fechou as portas. Mais de 30 clientes ficaram no prejuízo. Teve gente que pagou R$2 mil pela mercadoria que não foi entregue. Limpeza feita. Pronto atendimento e maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, voltam a funcionar. As chuvas interromperam o atendimento nos últimos dias. As bolinhas se alastram pelo corpo. Se você coça, se espalham ainda mais rápido. Pode ser uma infecção chamada molusco contagioso, causada por vírus. O TNT mostra como evitar a doença e os tratamentos. No Conexão Justiça, o trabalho de faculdades de direito que oferecem assistência jurídica para quem não pode pagar pelos serviços de um advogado. Perigo na travessia. Moradores de cidade continental na Serra pedem a construção de uma passarela. Muitos se arriscam para atravessar a BR-101. O trecho também não tem semáforo. 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Feriado, você em casa, pensando em como entrar no mercado de trabalho. O TN Claro te dá uma força e divulga ofertas de emprego. Se ligue nas vagas. Bom humor é um santo remédio, então solte a pisadinha. Pacientes em tratamento de hemodiálise em Cachoeiro de Itapemirim participaram da brincadeira que virou a sensação das redes sociais. Com vocês, o Challenge do Nordeste versão capixaba. Nós voltamos rapidinho, amigos. Apenas uma semana de liberdade. Já está de volta à cadeia a ex-pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Joaquim e Cauã, mortos num incêndio em Linhares. Ela foi presa ontem à tarde fazendo compras em Minas Gerais junto com uma amiga. Presa novamente na tarde dessa quarta-feira, a ex-pastora Juliana Salles estava na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, quando foi surpreendida pela polícia. A decisão de reconduzir a mãe dos meninos Joaquim Alves, de 3 anos, e Cauã Salles, de 6 anos, mortos no último dia 21 de abril, veio da juíza Emília Coutinho Lourenço, que assumiu as férias do juiz que acompanha o caso. Essa nova decisão da Justiça veio depois que o Ministério Público do Espírito Santo, por meio da Promotoria Criminal de Linhares, entrou com recurso contra a última decisão, que colocava Juliana Salles em liberdade. A notícia foi bem aceita pela família do menino Cauã. Hoje eu posso dizer que não foi com alegria que eu recebi essa notícia, mas foi com um certo conforto no meu coração, porque eu sei que essas 2 crianças aqui, elas não voltam mais. Apesar de não estar na cena do crime, a ex-pastora é acusada pelo Ministério Público de duplo homicídio, duplo estupro e fraude processual, por ter alterado a cena do crime que vitimou os próprios filhos, dando apoio ao outro acusado, Jorgeval Alves. Mas, apesar do retorno dela à cadeia, o pai de Cauã vê com desconfiança as recentes decisões da Justiça. Todos nós sabemos que ela consta como vilã e ela é vilã, né? Omissa na parte dos abusos e conivente na parte da morte das crianças, né? Então vem com muita estranheza e muita contradição essa parte na qual o mesmo juiz que mandou prender ser o mesmo juiz que mandar soltar. No último dia 8, menos de 24 horas depois que Juliana deixou o Centro Prisional Feminino de Cariacica, na Grande Vitória, a família de Cauã se uniu a outras que também perderam crianças de formas trágicas. Na ocasião, eles clamaram por justiça e pelo retorno da acusada ao presídio. Hoje, eles avaliam que o apelo deu certo. Com a notícia da soltura da Juliana, nós percebemos que a sociedade não esqueceu esse caso e eles estão conosco.
porque foi muita indignação, todo mundo perguntando, todo mundo junto com a gente. A partir de segunda-feira, a família de Cauã passa a ter acesso aos autos do processo, que segue sob segredo de justiça. Emocionada, a avó espera que o caso sirva de exemplo para tantos outros. Eu tenho esperança que realmente o nosso Brasil possa haver uma mudança, principalmente na nossa Constituição. O que eu posso fazer hoje é pedir justiça mesmo, para que as pessoas que cometam crime tamanho realmente possam ser punidos. Sim, dona Marlúcia faz o apelo e reflete o sentimento de todos que esperam justiça e leis mais duras contra quem pratica crimes tão horríveis como esse que marcou o Espírito Santo. É impossível, dona Marlúcia, a sociedade esquecer a morte tão brutal dos pequenos Joaquim e Cauã. Os irmãos foram torturados, estuprados e assassinados. Crimes que, de acordo com a acusação, foram cometidos pelo pai, o ex-pastor Georgeval Alves, com a conivência da mãe, a ex-pastora Juliana Salles. Lembrando que Juliana teve a liberdade provisória concedida há uma semana pelo juiz André Dadalto, devido ao bom comportamento. Uma semana de liberdade e agora de volta à cadeia. Fazia compras numa loja com uma amiga quando foi surpreendida pelos policiais. Por enquanto, fica detida em Minas e quando vier transferida para o Espírito Santo, a Secretaria de Justiça já confirmou que ela volta à mesma penitenciária em Cariacica. Olha só essa notícia, a loja vendeu vários sofás, deu um prazo para a entrega do produto, mas ficou só na promessa. Revoltados, os clientes foram ao local e descobriram que a loja fechou as portas. E agora, hein? Na porta do comércio, onde era a loja de sofás, a placa de aluga-se. Justamente esse anúncio que abriu os olhos dos consumidores. Ao passar e ver a loja fechada, dona Luzinete não teve dúvidas. Caiu em um golpe. Pagou R$2.000 à vista em um sofá que não recebeu. Eu dei R$2.000 para eles me entregar o sofá com prazo de 15 a 30 dias. Nesse intervalo, eu passei aqui, vi a loja fechada, e comecei a entrar em contato, todos os contatos, nenhum funcionava. O CNPJ, um falso, outro verdadeiro. E aí eu comecei a ficar um pouco desesperada. Julierlen está há mais de 30 dias esperando o sofá que deveria ser entregue em 15 dias. Demos a entrada de 50% e depois, no dia 3, voltamos aqui, a loja estava fechada. Me prometeu para o dia 15, mas só que eu não consegui mais nenhum contato com os telefones. Aí agora eu estou correndo atrás. As vítimas compartilharam nas redes sociais o prejuízo e foi aí que o número de lesados cresceu. Até agora, 33 pessoas se manifestaram dizendo que foram lesadas pela empresa. De acordo com as vítimas, além desta loja aqui em Vila Velha, a empresa especializada em sofás também tinha estabelecimentos em Cariacica, Serra e Guarapari. Todos foram fechados. As vítimas estão unidas em um grupo de WhatsApp. Registraram na delegacia no Procon o prejuízo. Este advogado explica quais as maneiras de conseguir ter de volta o investimento já feito. Se for um golpe, ele tem que buscar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência para que o delegado possa fazer uma investigação, vai instaurar um inquérito, ouvir testemunhas e vai conseguir buscar uma resposta se foi criminal ou não a situação. Com muito custo, a Caroline conseguiu pegar o sofá comprado em julho. Eu entrei em contato com uma vendedora que ela me passou o número de São Paulo. E eu entrei em contato em São Paulo. Aí lá falaram que não sabiam do meu caso. Que não sabia por que meu sofá estava guardado aqui e tal. Que ia entrar em contato com os vendedores. Entrou em contato, ele marcou comigo de entregar. Não entregou nesse dia. Ele não atendia telefone, eu mandava mensagem, ele não respondia. E aí eu fui procurar quem era a transportadora. Achei a transportadora, fui na transportadora, busquei o meu sofá em cima do carro do meu pai. E mesmo assim, não deixaram levar meu sofá. Aí por último, peguei uma corda e amarrei mesmo em cima do carro do meu pai. Ou seja, você mesma buscou o seu sofá? Eu mesma. A empresa indicou uma pessoa para contactar as vítimas, porém, a mulher não dá garantias. Ontem foi entrado em contato comigo, dizendo que só pode devolver o dinheiro parceladamente, sendo que eu dei o dinheiro todo,
ou o sofá dentro até dia 30. Uma pessoa chamada Paola que falou que vai negociar comigo. Falou que ela está fazendo negociação com todo mundo, só que não me dá nenhum documento comprovando que vai fazer esse pagamento realmente. Olha, nós entramos em contato com a loja Atacadão dos Sofás através do celular disponibilizado, mas não tivemos resposta. Pois é, Jorge, decepcionante comprar um produto e precisar se humilhar para conseguir algum retorno, não é não? A dona Luzinete pagou à vista e nada. É um desrespeito total com o consumidor. Totalmente. Os clientes criaram um grupo de WhatsApp para que outras vítimas possam entrar em contato. Anote aí o telefone. 99658-1611. Eu vou repetir, 99658-1611. Acidente grave entre um ônibus e uma carreta em Viana. 4 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na madrugada, por volta das 3h30, no cruzamento em frente à entrada do bairro Universal, em Viana, no quilômetro 301 da BR-101 Sul. A carreta colidiu transversalmente com o ônibus da aviação Satélite, que levava funcionários de uma empresa. Segundo a Eco 101, concessionária responsável pela via, 4 dos trabalhadores que estavam no ônibus ficaram feridos, mas sem gravidade. Eles foram socorridos por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital São Lucas, em Vitória. Funcionários da empresa de ônibus receberam os primeiros socorros no local do acidente. Com o impacto da batida, parte do trevo ficou destruída. O semáforo foi queimado e desapareceu em meio aos destroços. Equipes da Eco 101 tiveram que quebrar o meio-fio para retirar o que sobrou dos veículos. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente interditou a pista principal do trecho e todo o fluxo foi desviado para a pista lateral. As pistas foram liberadas e o trânsito segue tranquilo na BR. A gente aproveita e pede prudência aos motoristas neste feriado. Criança de 5 anos é vítima de bala perdida na Serra. O menino foi atingido na perna. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Fábio Melo. Pois é, e durante esse tiroteio um homem também foi atingido com vários tiros. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, George. Pois é, a gente está aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Vitória para contar esse caso. Esse caso aconteceu por volta das 10h30 de ontem na rua São Lucas, no bairro das Laranjeiras, a região ali de Jacaraípe, na Serra. Essa criança estava na rua brincando com outros coleguinhas, andando de bicicleta, e o rapaz, que era o alvo dos bandidos, estava em um bar. Um carro parou, uma pessoa desceu, foi até esse homem, conversou com ele e de repente a rajada de tiros. Esse homem, esse rapaz, que foi identificado como Derek de Souza Silveira, de 21 anos, foi atingido por 7 tiros. 7 tiros que acabaram vitimando, essa pessoa e acabaram também acertando essa criança que foi atingida com um tiro na perna direita. A criança foi socorrida, passa bem, e a informação que a gente tem é que esse rapaz, infelizmente, ele não resistiu. Agora, esse caso acaba lembrando que no começo dessa semana a gente trouxe aqui no TN uma outra situação, dessa vez no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, em que uma criança também foi ferida. Uma criança de 4 anos, era o Cauã, e uma senhora de 58 anos. A criança foi atingida por um tiro nas nádegas, nesse outro caso no começo da semana, também passa bem. Mas esses dois casos acabam nos lembrando que pessoas que não têm nada a ver, pessoas inocentes e acabam ficando no meio da linha de fogo entre os criminosos, acabam sofrendo com tudo isso. Isso não pode continuar, Eu volto com vocês aí no estúdio, Ingrid, George. Valeu, Fábio, obrigado. Olha só, a hamburgueria pega fogo no bairro Soteco, em Vila Velha. O incêndio destruiu a cozinha, a rede elétrica e o estoque de mercadorias. As chamas não se alastraram para outros cômodos e foram contidas por funcionários e vizinhos. O Corpo de Bombeiros nem chegou a atender a ocorrência. A suspeita é que o fogo tenha começado depois de um vazamento de gás. Felizmente, ninguém se feriu. Agora começam os reparos e a loja vai ficar fechada por alguns dias. O prejuízo ultrapassa R$100 mil, mas o local tem seguro. O dono do Rick's Burger lamentou o fato e agradeceu o carinho de todos pelas redes sociais. A hamburgueria incendiada foi a primeira a ser aberta pelo empresário,
que tem outras 3 na Grande Vitória. A expectativa é reabrir a loja em Soteco já no próximo dia 23. Olha, vamos dar uma aliviada para mostrar um vídeo que viralizou na internet. Você já ouviu falar do desafio Challenge do Nordeste? Claro, né? Pacientes que fazem hemodiálise em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, participaram dessa brincadeira. Mesmo fazendo um tratamento doloroso, o pessoal deu um show no desafio da pisadinha. Funcionários e pacientes transformaram aquele momento cansativo e muitas vezes triste num momento de alegria e descontração. Acompanhe o vídeo. Solta a pisada e solta a pisada e solta a pisada solta a pisada solta a pisada tenta botar do assim solta a pisada 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 tenta botar do assim solta a pisada solta a pisada solta a pisada Será que a gente tem essa música aí? Hein? Dá pra soltar a música roda aí, Augusto, roda aí. Vamos convidar o Cezinho aumenta pra o som, participar. aumenta o som. Entra aí. Ó a música. Posso começar? Começa. Cadê o Cezinho? Cezinho entrou, então vamos lá. Eu estapo. Olha só, essa brincadeira, a gente fez essa brincadeira, né? Até para descontrair e mostrar que muitas vezes a gente sai de um lugar triste, né? Normalmente a gente não pensa muito na nossa vida e fica reclamando de problemas tão pequenos. E quando você passa por situações difíceis, você começa a imaginar. Então você vê as pessoas ali passando por tratamento de hemodiálise, um trabalho duro, diário, não é, que é semanal, e com essa alegria toda. E às vezes também a gente só consegue imaginar essa situação quando você sai de uma situação triste. Exemplo, você vai num velório, por exemplo, de alguém que você conhece. Aí tem aquela conversa toda, você sai dali e começa a pensar em várias situações, em aproveitar mais a vida, em dar mais valor à família, em se reunir mais, em reclamar menos. Mas depois com a rotina do dia a dia você volta ao normal. Mas isso é um trabalho que a gente tem que fazer diário. Né? Levar as coisas na brincadeira, por isso que a gente fez isso aqui. Ser mais leve mesmo, né? Ser mais leve, levar a vida com mais leveza, né? Sim. E é um exercício diário mesmo, né? Esses dias eu até postei no Instagram que o importante é a gente arrumar, a beleza mesmo é a gente se arrumar por dentro todos os dias. Isso, muito legal. Não é? Quem não tem o que arrumar dentro de si, né não? E aí quando a gente vê paciente se divertindo ao som da música, solta a pisadinha e encarando o desafio com essa alegria toda, a gente fica muito mais leve, muito mais feliz. Parabéns para todos os profissionais da saúde que têm transformado tratamentos cansativos e dolorosos em momentos descontraídos. A gente sabe, bom humor é um santo remédio, né? Isso aí, o setor de hemodiálise de Santa Casa de Cachoeiro recebe 120 pacientes de todo o sul do estado. E a gente viu aí que pessoal que tem ginga, hein? Pois é. Você até se deu bem, eu não estava muito preparada, então eu não tenho lá, eu sou meio desastrada. Eu queria dançar forró com você, mas não deu tempo, né? A Janine não deixou, mas em outra oportunidade a gente dança forró. Forró eu sei dançar. Prometo que eu não piso no seu pé, tá bom? Um perigo que atinge pedestres e motoristas. Quem mora no bairro Continental na Serra e precisa atravessar a BR-101 passa perto. Não tem passarela e nem semáforo. Os moradores reclamam da dificuldade, dizem que acontecem muitos acidentes e que todos os dias arriscam a vida no local. Todo dia a cena se repete.
A Kátia tem que segurar firme as mãos dos 2 filhos e esperar a hora certa para atravessar a pista. Sem semáforo ou passarela, essa é a rotina dos moradores do bairro Continental, na Serra. Eles atravessam a BR-101 contando com a sorte. O trecho fica no quilômetro 256, bem na entrada da Serra 7. Eu atravesso para deixar eles ali, para a van escolar pegar eles. E quando eles vêm embora da escola, eu atravesso de novo para buscar eles. Porque não tem condição, ela tem idade de ir, né, resolver alguma coisa na rua, em outros bairros. Mas como aqui tem essa pista, eu não tenho coragem de deixar eles atravessar sozinhos aqui. E o tempo inteiro é gente atravessando. Mulheres, crianças de bicicleta. E o jeito aqui é olhar bem para os 2 lados e fazer assim como o Tiago, que atravessou as pistas correndo. É muito perigoso aqui nesse asfalto aqui, entendeu? Crianças que estudam, gente que vai no mercado, pessoas idosas, entendeu? É muito complicado, entendeu? E olha, gente, não tá fácil para os moradores do bairro Continental, porque eles não têm outra opção. Do outro lado da pista ficam as escolas, os comércios, o ponto de ônibus. Então eles são obrigados a enfrentar esse perigo. Tem outro agravante nessa situação. Aqui na via não existe radar, redutor de velocidade. Então, como a gente pode ver, os carros passam a 1000 por hora. E aí, gente, atravessar aqui é realmente um risco muito grande. Difícil para o pedestre e difícil também para o motorista. Esse carro vai atravessar a pista para entrar no bairro Continental. Repare no tempo que o motorista precisa esperar até conseguir passar com segurança. Aqui já era para ter uma ciclovia, uma passarela há muito tempo e um sinal ou um radar, um redutor. Já foi planos de políticos, como sempre tem, para oferecer para a população, mas nunca executam. Segundo os moradores, o bairro já existe há mais de 30 anos. Muitos acidentes já aconteceram por aqui. E apesar dessa ser uma reivindicação antiga, até hoje, nada foi feito. A gente pede melhoria, né? Muito tempo, 40 anos desse bairro, não tem essa melhoria aqui para nós. Olha, a Eco 101 disse que o projeto de implantação de 8 passarelas está em andamento, 7 no contorno de Vitória e 1 na Serra. Lembrou que a rodovia já conta com 8 passarelas e que não há previsão de implantação de passarela no trecho que mostramos aí na reportagem. Mas a comunidade pode solicitar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai analisar a possibilidade. Sobre a sinalização do local, a concessionária apresentou alternativas de melhoria no trecho à Câmara Municipal, que mantém contato com a comunidade. A Eco 101 informou ainda que a regularização ou abertura de acesso é de responsabilidade da Prefeitura. Já a Prefeitura informou que não pode realizar qualquer tipo de intervenção no local, porque o trecho é administrado pela Eco 101. Explicou que, de acordo com o artigo 21 do Código de Trânsito, compete ao órgão a responsabilidade de implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Bom, resumo, um jogo de empurra-empurra e quem sai prejudicado é quem? É o cidadão. A gente espera que as melhorias necessárias sejam feitas no local o quanto antes. O pronto atendimento e a maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, voltaram a funcionar hoje cedo. Os serviços foram suspensos por 6 dias por causa da chuva que alagou as unidades. Pacientes tiveram que ser transferidos. Agora sim. Este é o pronto atendimento e a maternidade que os moradores de Cobilândia estão acostumados. Um ambiente limpo para cuidar da saúde da população. A prefeitura providenciou a desinfecção do local depois das fortes chuvas terem alagado as 2 unidades em Vila Velha. Estamos com a equipe completa e já tem, os médicos já estão atendendo. Lá na maternidade já tem as gestantes também sendo atendidas. E esperamos que daqui para frente continue assim do mesmo jeito até, se Deus quiser, que não chova mais. Nós mostramos aqui no Tribuna Notícias o estado em que ficaram o pronto atendimento e a maternidade.
A água chegou a cerca de 1 palmo de altura e ainda trouxe uma lama que contaminou todo o ambiente médico. Pacientes, grávidas e funcionários tiveram que deixar o local. E como as ruas do bairro estavam do mesmo jeito alagadas, a transferência aconteceu em caminhões-baú disponibilizados por um empresário local como medida de emergência. Uma situação bem complicada. Graças a Deus não tivemos perda de equipamentos, nem de materiais, de nada. A nossa perda foi a população que deixou de ser atendida. Agora, a limpeza de hospital e de um PA é sempre cautelosa. Tem que haver muita asepsia, tem que haver muita limpeza para que os nossos pacientes não fiquem contaminados, não peguem contaminação dentro das nossas unidades. As portas do PA e da maternidade aqui de Cobilândia reabriram hoje cedo e a população já veio buscar atendimento. Quem passou pela fila de espera e pelo médico aprovou a limpeza. Seu Manuel, um dos primeiros a chegar nesta manhã, conta que mora no bairro e viu como ficou alagado. Mas agora está tudo em ordem. Eu gostei da limpeza, tudo bem limpinho, tá aprovado. Foram 6 dias sem o serviço médico público em Cobilândia, mas os moradores podem ficar tranquilos que já voltou tudo ao normal. Pode vir tranquilo que vai o atendimento 24 horas daqui para frente. E durante esse período de interdição, a Prefeitura transferiu os atendimentos de urgência e emergência para o pronto atendimento da Glória e as demandas de parto para o Imaba, no bairro Soteco. Olha, voltamos a falar da prisão da ex-pastora Juliana Salles. Ela ficou em liberdade por 1 semana, mas já está de volta à cadeia. Foi presa em Minas Gerais enquanto fazia compras numa loja junto com uma amiga. A ex-pastora Juliana Salles estava na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, quando foi surpreendida pela polícia. A decisão de reconduzir a mãe dos meninos Joaquim Alves, de 3 anos, e Cauã Salles, de 6 anos, mortos no último dia 21 de abril, veio da juíza Emília Coutinho Lourenço, que assumiu as férias do juiz que acompanha o caso. Essa nova decisão da Justiça veio depois que o Ministério Público do Espírito Santo, por meio da Promotoria Criminal de Linhares, entrou com recurso contra a última decisão, que colocava Juliana Salles em liberdade. A notícia foi bem aceita pela família do menino Cauã. Hoje eu posso dizer que não foi com alegria que eu recebi essa notícia, mas foi com um certo conforto no meu coração, porque eu sei que essas 2 crianças aqui, elas não voltam mais. Apesar de não estar na cena do crime, a ex-pastora é acusada pelo Ministério Público de duplo homicídio, duplo estupro e fraude processual, por ter alterado a cena do crime que vitimou os próprios filhos, dando apoio ao outro acusado, Georgeval Alves. A partir de segunda-feira, a família de Cauã passa a ter acesso aos autos do processo, que segue sob segredo de justiça. Emocionada, a avó espera que o caso sirva de exemplo para tantos outros. Eu tenho esperança que realmente o nosso Brasil possa haver uma mudança, principalmente na nossa Constituição. O que eu posso fazer hoje é pedir justiça mesmo, para que as pessoas que cometam crime tamanho realmente possam ser punidos. É sempre uma dor lembrar de um crime que jamais será esquecido. Desejamos força e, claro, justiça. Lembrando que Juliana ficou em liberdade por 1 semana. A liberdade foi concedida pelo juiz André Dadalto na semana passada, porque, segundo ele, Juliana tinha bom comportamento na cadeia. Agora, a ex-pastora foi presa novamente por decisão da juíza Emília Coutinho, que assumiu as férias do juiz André. Ela fazia compras numa loja com uma amiga quando foi surpreendida pelos policiais. Por enquanto, fica detida em Minas Gerais e quando vier transferida para o Espírito Santo, a Secretaria de Justiça já confirmou que ela volta à mesma penitenciária em Cariacica. Você já ouviu falar no molusco contagioso? É uma infecção de pele causada por um vírus, mais comum em crianças e adolescentes. São bolinhas que aparecem no corpo. Se a pessoa coça, elas se espalham rápido e isso pode complicar o tratamento. Veja no Fala Doutor. Feridas na pele que surgiram do nada. Uma mãe angustiada em busca de respostas. Esta era a realidade na casa da Aline há 1 ano. A mãe não sabia o que provocava aquele tipo de ferida na filha e não foi fácil descobrir.
Foram mais de 5 especialistas. Começou com as pequenas bolinhas, né, que a pediatra achou que era uma alergia e passou uma pomada. E aquilo só foi aumentando, porque quando foi descobrir na verdade o que era, já tinha muito, já estava bem. O que a criança tem, o molusco contagioso, é uma infecção viral relativamente comum. Atinge cerca de 150 mil pessoas todos os anos aqui no Brasil. O molusco contagioso ele é causado por vírus, chama poxvírus. E aí o que acontece? Normalmente a criança tem um trauma, um machucadinho na pele e aquele vírus é inoculado e aí forma uma lesãozinha, uma pápulazinha, indolor, transparente, que geralmente não coça. E aquelas lesões, dependendo da criança, né, e de outras áreas do corpo que podem ficar machucadinhas, ela pode apresentar lesões em outras áreas, principalmente no tronco. Aí ela vai disseminando. E o tratamento? Como funciona? Ele pode se curar espontaneamente, dentro de meses. Mas qual é o problema? Como o contágio é muito grande e a criança às vezes vive em um ambiente de creche, de escola, então é importante você tratar para que aquilo não dissemine. Então o que a gente faz às vezes é trazer a criança no consultório quando ela é boazinha, tirar aquilo com agulha e passar um iodo. Só que a maioria das crianças às vezes não deixa. Né? Então a gente tem o recurso da crioterapia, que é o nitrogênio líquido que congela, ou a gente cauteriza a lesão, que a gente vai queimando a lesão, tá? Agora chega uma época, às vezes, que a criança tem tanta lesão e ela não deixa de forma nenhuma manipular, que tem que levar para um centro cirúrgico, sedar a criança e depois retirar lá. A gente não vai mostrar o rostinho da filha da Aline, pois foi um pedido da própria mãe que tem receio de expor a filha. Mas garanto para vocês que ela é linda e se tem uma palavra que é seguida à risca aqui na casa da Aline após a doença ser diagnosticada, é o zelo. Geralmente, assim, na hora do banho, eu não esfrego muito e na hora de enxugar, todo dia eu tiro uma toalha limpa e enxugo primeiro o rosto dela e evito, tem que ficar vigiando, unha bem curtinha para ela não estar coçando as lesões e tá passando principalmente no rosto. É preciso ter cuidados e não é à toa. É difícil às vezes, né, impedir uma criança de ter contato com a outra, mas assim que possível os pais tratarem, né, as lesões e em casa ou no ambiente de escola evitar compartilhar toalha, né, qualquer objeto da região de área íntima. Então ter bastante cuidado com a higiene da criança. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o molusco contagioso atinge principalmente crianças e adolescentes com idades entre 3 e 13 anos. Mas se um adulto for diagnosticado, a atenção deve ser redobrada, porque a doença pode estar relacionada a outro tipo de problema. Quando a gente pega um adulto com um molusco contagioso, significa que o sistema de defesa dele não está bom. Então a gente tem obrigatoriamente de verificar para fazer os exames, para saber se não tem alguma patologia que possa estar causando uma baixa no sistema imune dele, fazendo com que ele tenha esse tipo de lesão. Olha, os adultos podem pegar principalmente se estiverem com a imunidade baixa, mas as crianças são os maiores alvos desse tipo de infecção. Por isso, se perceber essas bolinhas no corpo, procure um médico para fazer o diagnóstico correto. Quanto mais cedo, mais fácil e menos incômodo o tratamento. Atenção motoristas, a BR-262 está totalmente interditada na entrada de Viana. Foi mais um acidente por volta das 11 da manhã. A batida foi no quilômetro 19 e envolveu 2 carros de passeio e um caminhão. Uma pessoa teria ficado ferida e precisou ser atendida ainda dentro do veículo. Neste momento, os 2 sentidos da rodovia estão interditados. O trânsito no local é intenso, por isso, quem puder, melhor evitar aquele trecho. É perto da entrada de Viana Sede. Voltamos a falar do grave acidente que aconteceu ainda de madrugada também em Viana. Na BR-101, uma carreta bateu no ônibus da aviação Satélite, que seguia com funcionários. 4 pessoas estavam no coletivo e tiveram ferimentos leves. De acordo com a Eco 101, elas foram socorridas por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital São Lucas, em Vitória. O impacto da batida foi tão forte que o trevo ficou destruído. O semáforo foi totalmente queimado. A pista foi interditada e o trânsito desviado para laterais. Neste momento, a pista já está totalmente liberada e o trânsito segue tranquilo.
É feriado, mas tem emprego. Capriche no currículo. São vagas para almoxarife, analista administrativo, assistente fiscal, comprador, encarregado, recepcionista, supervisor de produção, técnico em segurança e vendedor. Cadastro no site psicostore.com.br. Mãe que jogou o filho recém-nascido da janela de casa em Cariacica é indiciada por tentativa de homicídio. A mulher vai passar por exames psicológicos para saber se ela tem transtornos mentais. O inquérito policial chegou ao fim e o delegado concluiu que Camila Fardim Moreira, de 29 anos, cometeu tentativa de homicídio contra o próprio filho. Nós concluímos que a mãe, ela foi autora da tentativa de homicídio contra seu filho. Porém, apesar da autuação, o delegado explica que há fortes indicativos de que a mulher tenha um transtorno mental. Assim, só uma avaliação médica vai dizer se ela pode ser punida criminalmente ou não. A mãe da vítima, ela sofria de bipolaridade, que é uma situação, uma doença que já acompanha ela há 10 anos. As testemunhas falam que se agravou devido à maternidade e devido à privação do sono. Esse fato tem que ser confirmado pelo Poder Judiciário, através do incidente de sanidade mental, que ao final vai decidir se a autora, quando cometeu o crime, ela tinha discernimento para saber o que estava fazendo. Se entender que ela é sã, ela responde como qualquer um outro. Caso não, ela vai responder por uma medida de segurança. Camila jogou o próprio filho de 2 meses de idade pela janela de casa em Campo Grande, Cariacica. O bebê caiu de 3 metros de altura, mas não teve ferimentos graves. Já o pai, na tentativa de socorrer o menino, acabou ferido depois de pular um muro e cair de um telhado. A mulher foi presa em flagrante na ocasião e agora está na unidade de custódia e tratamento psiquiátrico em Cariacica sede. É uma medida preventiva, é uma medida em que ela, quando foi presa em flagrante, ela ficou internada em um hospital de tratamento psiquiátrico e ela foi transferida para essa unidade quando teve alta. O inquérito já foi encaminhado para a Justiça. Olha só, no Conexão Justiça de hoje, ele fala de um serviço oferecido à população pelas faculdades de Direito, que tem ajudado muita gente. São os núcleos de prática jurídica. Eles atendem de graça a população carente. Saiba agora como acontecem os atendimentos e como recorrer a eles. Espaço para praticar o que se aprende em sala de aula e ajudar a quem precisa também. Nos núcleos de prática jurídica, alunos dos últimos períodos do curso de Direito atendem a população orientados por advogados e professores. Bem respeitosamente perante Vossa Excelência, reiterar, aí você vai lá na folha 60. Esses atendimentos, eles são prestados pelos acadêmicos que elaboram a petição inicial, corrigida pelo advogado, instruída pelo advogado, e aí é feita a autuação do processo. O Ministério da Educação determina que toda faculdade de Direito tenha prática jurídica real e simulada. Os casos reais são atendidos nos NPJs. Aqui, as pessoas que não possuem condições de pagar um advogado recebem orientação e atendimento gratuito. A gente faz uma triagem, como é a população carente, a gente estabelece um teto máximo de 3 salários mínimos. Grande parte da demanda é da área civil e consumerista, se concentrando na área de direito de família. Aí envolve ações de guarda, alimentos e divórcio, a grande maioria. Por ser uma prestação de serviço similar à da Defensoria Pública, a procura é muito grande. Somente no ano passado, o NPJ desta faculdade na Serra realizou quase 8.000 atendimentos. Esse ano, essa marca já foi atingida no primeiro semestre. O senhor Nilson tem um caso a ser resolvido e não tem condições para pagar os honorários. Pagar aluguel, pagar luz, fazer despesa, os remédios. Só de eu vir aqui já a primeira vez, já gostei. O pessoal tratou a gente bem, recebeu a gente bem, informação boa, pra gente.
Os atendimentos que viram processos recebem todo o acompanhamento do NPJ, inclusive nas audiências. Nós vamos instruir inicialmente a parte, a gente tem toda uma entrevista com a parte, com o nosso cliente que nos procurou para esse serviço. Então nós diligenciamos, acordamos com as partes os termos da audiência, a instrução da conduta do cliente na audiência, né? O que pode vir a acontecer para ele que ele já esteja tranquilizado quanto à tramitação judicial e a audiência, a gente faz o acompanhamento da audiência também. Cada faculdade determina as áreas do direito a serem trabalhadas nos núcleos de prática jurídica. Se você precisar de atendimento, entre em contato com a instituição de ensino da sua cidade. Nessa que gravamos a reportagem, até acordos são realizados. A intenção é fazer a conciliação, né? O NPJ aqui do Unesc, ele tem um convênio com a Justiça Comunitária e a gente tria essas conciliações para esse projeto. A finalidade é a conciliação. É uma forma de reduzir conflito de forma harmoniosa e rápida. Como disse a Marcele, o ideal é ligar para a faculdade e saber as áreas que o núcleo atua. E lembrando que você deve procurar uma unidade de ensino da sua cidade, viu? No primeiro atendimento, levar identidade, CPF, comprovante de residência e de renda. E você tem dúvidas sobre os seus direitos? Mande pra gente no conexãojusticatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Altoé Oficial. Agora você vai acompanhar uma história e tanto. A luta pela vida fez seu Silvestre se tornar referência no Espírito Santo e até no Brasil. Ele foi o primeiro paciente no estado e o 6º no país a receber um coração artificial. O equipamento é feito de titânio e possui a tecnologia mais moderna existente hoje na medicina. Alguns vão dizer até que é milagre, porque o que este homem passou não foi fácil. Silvestre, um empresário de 56 anos, colocou um coração artificial para ajudar o dele próprio a bater. Sendo que o quarto infarto não foi fulminante, né, porque eu não morri. Mas ele me deixou com, vou dizer, sequelas, né, assim, o pulmão praticamente não funcionava, a respiração, né, que depende do pulmão. O rins praticamente parou de funcionar. O resultado foi parar nas UTIs de alguns hospitais. O último episódio aconteceu em junho deste ano e o empresário se internou no Hospital Metropolitano na Serra. E apesar dos esforços da equipe médica, veio a sugestão de colocar um coração artificial. A ideia era me botar no primeiro da lista, né? Não sei se ela é regional ou nacional, para transplante de coração. Mas eu não tinha condições de esperar. Então o Dr. Ácide apresentou para mim as alternativas, ou era morrer, ou era botar o coração artificial, ou esperar o coração normal, transplante normal, sendo que ele deixou claro, toda a equipe deixou claro, você, com a estrutura que você está hoje, seu coração, você não tem condições de sobreviver. Esse coração artificial é feito de titânio e ele tem a tecnologia mais moderna do momento na medicina. O aparelho foi liberado há pouco mais de um ano no Brasil e o Silvestre é o 6º paciente a receber esse dispositivo no país e o primeiro do Espírito Santo. Um acontecimento que com certeza ele vai se lembrar para sempre e a equipe médica do hospital também. Uma inovação, tanto para o hospital quanto para a cardiologia capixaba mesmo. A Fernanda faz parte da equipe médica que participou de todo o processo. Ela explica que o coração artificial é totalmente seguro, desde que as instruções sejam seguidas. Esse coração funciona como uma bomba de fluxo contínuo, vai mandando fluxo continuamente para o corpo, que vai circulando, e daí o paciente vai melhorando de todas essas repercussões que a insuficiência cardíaca dá. O dispositivo ele está fazendo às vezes aí de um coração, mas ele tem alguns inconvenientes, porque está ligado a uma bateria, tem que ter um cuidado de curativo diário, né? Tem que estar sempre essa preocupação de carregar a bateria, ter o peso da bateria. Então, se tivesse um órgão transplantado, não teria esses inconvenientes. Mas ele vai ter vida normal com o dispositivo ou se fosse com transplante. Agora o Silvestre vai precisar usar este colete que carrega 2 baterias e ele tem uma espécie de monitor também para receber avisos. Tem um equipamento, né, que carrega as baterias que eu tenho que carregar comigo. E tem um outro equipamento que ele substitui o computador que está comigo hoje.
porque esse computador ele vai ficar no hospital que, no caso, se manifestou para poder cuidar de mim. O trabalho dos médicos foi essencial, mas sem a força da Cleia, a esposa, não teria dado tão certo. Dormi, acordei, passei esses meses todos aqui dentro do hospital, entendeu? Agora ele já desce a escada, já passei um pouquinho, né? Então é muito gratificante mesmo. Uma história e tanto que deixa qualquer pessoa surpresa. Mas, acima de tudo, uma história que permitiu ao Silvestre poder viver mais e melhor. Nem do aparelho de respirar eu preciso, já deve ter mais ou menos um mês que eu não respiro por equipamento. Coração, parei de fazer hemodiálise, né? Porque por causa do rins não funcionava. O pulmão, apesar de ter tido uma complicaçãozinha na hora de fazer a massagem, ele tá bom, tá funcionando 100%, então eu diria que tá tudo 100%, só recuperar a massa muscular e viver a vida. Tá certinho, seu Silvestre, viver a vida ao lado dessa família linda que o senhor tem, viu? Parabéns por vencer mais uma batalha tão importante. Parabéns também para a super esposa Cleia e toda a equipe médica que se dedicou intensamente. Seu Silvestre recebeu uma nova chance de viver e com o melhor que há na medicina. A previsão é que ele tenha alta segunda-feira. E os médicos acreditam que o empresário terá uma vida normal. Já deu tudo certo, aí tá aí mais um exemplo de superação, não né, é? Então, muita saúde para o senhor, viu? Quinta-feira, 15 de novembro. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Maioria quer supermercados abertos 24 horas e aos domingos. Aqui na foto principal, 15 milhões de reais na conta por 2 horas. Pernambucanas de volta ao estado, anuncia 4 lojas. Rodada de pesadelo para Vasco e Fluminense. Ministério da Saúde vai contratar médicos para vagas deixadas por cubanos. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, festival com shows de graça. Moda para o Réveillon já está nas lojas. E no caderno especial sobre rodas, novidades que vem por aí. Ontem nós já mostramos aqui o caso da dona Vanilda com 2 milhões de reais na conta. O jornal trouxe uma amiga com 15 milhões de reais na conta, um erro do banco. Pois é, eu fiz o pedido ontem para o banco também errar na minha conta, mas eu entrei de tarde algumas vezes. Nada. Mas não tinha os 15 milhões, só ficando pequenininho, né? Poxa, aí todo mundo ficou brincando, com um erro desse você olhava, mas o dinheiro não é seu, mas já traz autoestima, né? Já dá aquela olhada e fala, dá um print ali com o seu nome, com os 15 milhões, tá valendo. Bom, já perigo. Amigo do TN alerta para um poste que só não caiu porque está escorado por madeira há 3 semanas. A gente volta rapidinho, agora 12h34. O Fernando, nosso amigo de Cariacica, chama a atenção para um poste que caiu há 3 semanas. E até agora continua escorado na madeira. Bom dia, TN. Aqui quem fala é o Fernando de Cariacica. O barulho é forte por causa das obras aqui da Escola Cristo Rei, mas houve um acidente aqui perto da Escola Cristo Rei. O poste foi danificado. Já faz mais de 3 semanas que não consertam o poste. Colocaram a madeira aqui e não voltaram para consertar. 3 semanas. Que perigo, em 3 semanas e nada. Nós procuramos a Excelsa, que disse que o poste não oferece risco e será substituído de acordo com o cronograma de obras da empresa. Que cronograma é esse, hein? Bom, e a gente agradece a participação do Fernando Pereira, amigo do TN de Cariacica. Faça como ele e ajude a fazer o nosso telejornal. O WhatsApp é o 99792-2530. 99792-2530. Com a sua participação, o nosso telejornal fica muito melhor. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre e audiência. Um ótimo feriado e até amanhã às 11h45. Nada de praia, tá, Jorge Bitt? Você também. E você tá me devendo forró. Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora Moraes, no Ronda Geral. Que também não foi pra praia, né, Débora?